A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com vocês? Que bom que está bem com vocês. Isso não é outra coisa senão a boa mão de Deus para conosco, em nome de Jesus. Quero neste momento louvar a Deus pela sua vida, pela sua fé, pela sua vontade de junto aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Hoje estaremos estudando o capítulo 4 da Epístola ao Filipenses, do versículo 1 ao versículo 3, em nome de Jesus. Amém, querido? Mas antes, porém, eu gostaria de estar falando com você, te fazendo um pedido, que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa ativar o sininho, dar um joinha, para que o YouTube possa reconhecer o nosso material como um material relevante, e possamos abençoar muitas vidas em nome de Jesus. Amém? Tá? Já agradeço você. Tá? E se puder também compartilhar aí na sua igreja, com seus amigos, com seus irmãos, com a sua família, em nome de Jesus, por favor. Deus vai te recompensar. Vamos ler capítulo 4, do livro aos Filipenses, do versículo 1 ao versículo 3. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estais assim firme no Senhor. Amados, rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sinta o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Amém? Graças a Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, ele vai iniciar o capítulo 4, vai estar dando continuidade às exortações que ele começou no capítulo 3, do versículo 17, ou melhor, do versículo 15 a seguir, E aqui ele vai insistir a respeito de alguns deveres cristãos, do versículo 1 ao versículo 9. Mas hoje nós vamos falar apenas sobre dois dos deveres cristãos que o apóstolo Paulo vai estar exortando os filipenses e a nós também. Mas antes, porém, a gente precisa saber, o significado da palavra exortar. No dicionário de língua, ele vai dizer que é incentivar, que é encorajar alguém, tá? Mas o significado, da palavra exortar na Bíblia, ela possui, um sentido de motivação, de insistência, que uma pessoa realiza algo, faça algo, E no contexto bíblico, exortação geralmente vai direcionar, os crentes para que eles vivam de acordo com a vontade de Deus, de modo condizente à sua nova posição em Cristo Jesus. E Paulo vai começar aqui insistindo, incentivando, exortando, motivando para que os filipenses e nós continuemos firme na profissão da nossa fé cristã. Amém? No versículo 1, nós vamos ver isso. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firme no Senhor. O apóstolo Paulo inicia esse capítulo 4, dizendo, estais assim firme, tá? Primeiro que ele está concluindo, o assunto anterior, no capítulo 3, a qual ele diz no versículo 7, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, tá? Ele está concluindo esse assunto, estais firme em imitar alguém que te puxa para cima, tá? E também, ele também está dizendo, estais assim, pois firme, para iniciar, uma motivação aos filipenses para realizar alguns deveres cristãos, alguns deveres cristãos. Primeiro, ele já tem falado,
no versículo 20 do capítulo 3, né? Tá? Que vocês sabem que a nossa cidade está no céu e que de lá esperamos o nosso Salvador, que esperamos que ele venha nos buscar. Portanto, vamos ficar firme, né? Vamos ficar firme. O apóstolo Paulo estava motivando, né, os filipenses a ter esperança e confiança, né, na vida eterna, né, na vida eterna. E para isso, o apóstolo Paulo vai motivar os filipenses e a nós a estar firme e sempre constante na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada cristã. Presta bem atenção, querido. O apóstolo Paulo demonstrava, né, o seu sentimento, né, no tratar, né? Veja bem, a própria saudação, né, vai revelar o afeto que o apóstolo Paulo tinha, né, ou tem pelos filipenses e por nós, né? Por isso que ele tem por nós, né, as palavras chegou até nós. Veja bem, no versículo 1, ele vai começar assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. Veja bem, o apóstolo Paulo, né, dessa forma, ele expressa o sentimento nessa saudação, né, que ele nutria, né, pelos filipenses, e demonstrava, né, na forma carinhosa, né, na sua tratativa, né, na forma de escrever, de se relacionar com ele, tá? Ainda que Paulo fosse o grande apóstolo Paulo, aparentemente, espiritualmente tão distante dos filipenses, tá? O apóstolo Paulo, né, os tratava, sabe como? Tratava os filipenses e a nós como irmãos. E esse é um princípio de Deus. Nós vamos ver no capítulo 23 de Mateus, no versículo 8, que Jesus está ensinando os seus discípulos a não ser como os religiosos, né, que queriam ser reconhecidos, que queriam ser chamados de rabi, né? Mas Jesus vai escrever no versículo 8, vós, porém, está falando com os discípulos, não quereis ser chamado rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmão. Então, Paulo, ele conhecia esse princípio, tá? Além do carinho, né, manifestado na sua tratativa, né, ele mostra o amor fraternal em reconhecer, né, um princípio de Deus, dizendo, vocês são meu irmão. Claro que existe uma diferença, né, uma distância, né, entre os dons, a graça e o ministério, né, o apóstolo Paulo em relação aos filipenses. Mas pelo fato do apóstolo Paulo e os filipenses, né, e nós sermos renovados pelo mesmo Espírito, o Espírito de Deus, e sermos, né, renovados conforme a mesma imagem, isso nos torna filho do mesmo Pai. E se somos filho do mesmo Pai, né, embora diferentes na idade, na estatura, na aparência, né, nos cargos, né, tá? Isso não impede de sermos reconhecidos como irmãos, tá? E pelo fato de sermos irmãos, né, o apóstolo Paulo amava os filipenses, tá? E amava muito, não amava pouco. Ele deixa bem claro que ele amava muito, tá? Ele vai escrever assim, meus amados e muito querido, tá? E nessa frase, né, ele fala do afeto e repete o seu afeto, o afeto que tem para com os filipenses, tá? E essa afeição sincera, ela é visível na vida de Paulo, né, e deve ser visível na vida dos ministros para os cristãos, tá? O amor fraternal, querido, sempre vai vir junto com um relacionamento fraternal. Ou melhor, o amor fraternal é resultado desse relacionamento fraternal, tá? Veja bem, querido, o apóstolo Paulo amava os filipenses e ele diz,
Ele diz em Filipenses capítulo 1, versículo 8, que ele tinha saudade dele, que ele desejava ver eles novamente, tá? E ouvir a respeito dele, e que desejava o bem-estar dele. Olha o que diz lá Filipenses capítulo 1, versículo 8. Porque Deus me é testemunha da saudade que tenho, a saudade que de todos vós tenho, em estranhável afeição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo amava os filipenses, né, ao ponto de se regozijar neles. Os filipenses eram a alegria do apóstolo Paulo. Ele foi gerado no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era o pai espiritual dos filipenses. E Paulo não tinha maior alegria que ouvir acerca da saúde espiritual dos filipenses, da prosperidade espiritual dos filipenses. Olha, o apóstolo João, né, na sua segunda epístola, no versículo 4, ele vai dizer assim: muito me alegro por achar que algum dos teus filhos anda na verdade, assim como tendo recebido o mandamento do Pai. O apóstolo João, na terceira epístola, no versículo 4, também vai dizer: não tenho maior gozo do que este de ouvir que os meus filhos andam na verdade. O apóstolo Paulo, né, ele se regozijava por saber que os filipenses estavam firmes na verdade. O apóstolo Paulo amava os filipenses e se gloriava nele, ou melhor, se orgulhava deles, né? Um orgulho saudável, né, que ele tinha deles, né? Que receberam a palavra, guardaram a palavra e vive a palavra. Os filipenses era a coroa, né? E a alegria do apóstolo, né? E o apóstolo Paulo agora estava muito orgulhoso e satisfeito, né, com a evidência da sinceridade da fé dos filipenses e da obediência que eles tinham ao apóstolo Paulo. E aí ele diz: vocês são minha coroa e a minha alegria. Regozijo em vocês. Tá? Olha, tudo isso, né, foi necessário para preparar o caminho para um profundo respeito que os filipenses tinham pelo apóstolo Paulo e que o apóstolo Paulo tinha pelos filipenses. Tá? O apóstolo Paulo, tá, vai motivar eles em si mesmo. Né? Estais assim firme no Senhor. Tá? O apóstolo Paulo está dizendo, em outras palavras, por vocês estarem em Cristo, vocês precisam estar firmes em Cristo. Ser constante, né? Ser resoluto na caminhada com Cristo. Tá? E ser íntimo de Cristo. E firme até o fim. Né? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ou seja, está firme na sua força e dependente da sua graça, não confiando em vocês mesmos, tá? E estarem dispostos a renunciar a qualquer suficiência que vem da sua própria parte. Não, é Ele que fez, é Ele que faz. Como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, no capítulo 6, melhor dizendo, no versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na graça do seu poder. Olha, portanto, o apóstolo Paulo está dizendo para ele: continue firme, como tem estado até aqui. Continue firme até o fim, porque vocês são os meus amados, a minha alegria e a minha coroa. Continue firme como aqueles que se interessam pela sua salvação. Eu me interesso pela sua salvação, Paulo está dizendo. Continua firme como eu estou firme. Tá? O apóstolo Paulo os exortava, os motivava, os incentivava à unidade
e ajuda mútua, melhor dizendo. Olha o que diz o versículo 2 e 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sinta o mesmo no Senhor. E peço-te também aos meus verdadeiros companheiros que ajude essas mulheres que trabalhem comigo no Evangelho e com Clemente e com meus outros cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Tá? Veja bem, o apóstolo Paulo está dirigindo, né, a uma pessoa específica para que cuide de Evódia e Sintique. Mas antes, porém, tá, ele pede desesperadamente a Evódia e a Sintique que sinta o mesmo no Senhor. O mesmo quê? O mesmo amor, né? A mesma paz. Tá? E é possível, né, que Evódia e Sintique tivesse alguma coisas que levaram ela a ter opiniões diferentes e que geraram sentimentos diferentes. E Paulo vai dizer, eu rogo. A palavra rogo dá um sentido de alguém pedindo desesperadamente, tá? Preocupado, uma preocupação tão profunda, né? Entendendo que o que isso poderia ocasionar. Por isso eles rogam, né? Diz o apóstolo Paulo, que sintam o mesmo no Senhor. Que elas tenham o mesmo sentimento no Senhor. Para quê? Para que vivam em paz, com amor um pela outra, e que tenham esse mesmo sentimento com os demais irmãos da igreja. Por isso que ele pede, rogo que sintam o mesmo no Senhor. Oi, está dizendo, ei, vocês duas, olha o seguinte, Evódia, Sintique, olha para o Senhor, se concentra no Senhor, se concentra nele, que vocês vão produzir esse mesmo sentimento. E Paulo vai pedir uma ajuda, né? Essa ajuda mútua, né? E ele vai se dirigir a seu verdadeiro companheiro para que mutuamente eles pudessem ajudar essas mulheres. Olha o que ele vai dizer. Peço-te, também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres. Que ajude essas mulheres. Olha, filho, olha, filha, olha, querido, presta atenção. A Bíblia não informa quem são essas pessoas. Quem ele está chamando de verdadeiro companheiro. Bem, quem quer que seja que Paulo está se dirigindo como verdadeiro companheiro, né? E amigo, companheiro dele, né? Essa pessoa também precisa ser um verdadeiro companheiro dos seus amigos, né? E me parece que é alguém, que essa carta está sendo endereçada a quem? A igreja de Filipenses. Então, Paulo tem lá na igreja de Filipenses um verdadeiro companheiro que tem condição, né, de aconselhar, de ajudar. Paulo está dizendo, nem todos estão capazes de fazer esse trabalho, de aconselhar, de orientar, de ajudar, né, essas irmãs nessa crise que elas estão passando, tá? Mas o meu verdadeiro companheiro, tá? Por favor, ajude elas. E Paulo vai dizer que essas duas mulheres trabalharam com ele no Evangelho. Tá? E Paulo está dizendo que essas mulheres foram importantes para ele e pode continuar sendo útil na obra do Evangelho. Tá? Agora, o apóstolo Paulo está dizendo, né, ao seu companheiro, ajuda essas mulheres. Veja bem, queridos, aqueles que trabalham, tá, em ajudar as outras pessoas, tá, ajuda no Evangelho, nas suas necessidades, eles têm que ser apoiados, eles têm que ser ajudados nas suas lutas, nas suas dificuldades. Por isso Paulo está pedindo ao seu verdadeiro companheiro
que ajude essas mulheres. Paulo amava todos os seus cooperadores, tá? E como tinha experimentado o benefício, né? Paulo estava experimentando o benefício, né, de ser ajudado pelos filipenses, pela oferta que eles enviaram, tá? Paulo também, com esse pedido dele, ele deixa bem claro que eles também deveriam se sentir confortável de receber a ajuda dos outros, que Evódia e Sintique, que com certeza também ofertaram para Paulo, deveria, né, se sentir cuidada ao receber a ajuda dos outros, tá? E Paulo vai continuar ainda, tá? Ele diz o seguinte a respeito dos seus cooperadores, e entre eles está Evódia e Sintique, que estão tendo alguma diferença, cujo nome estão escritos no livro da vida. O apóstolo Paulo enfatiza que os nomes deles estão escritos no céu. Quem está dizendo isso? Não. É o apóstolo Paulo. E Jesus, né, um dia também escreveu aos seus discípulos, né, quando enviou ele, no capítulo 10, né, os seus 72 discípulos, mandou de 2 a 2 para entrar nas casas, né, onde encontrasse o filho da paz, né, que a paz que estava sobre ele viesse sobre a casa, curasse os enfermos, né? E eles voltam correndo, alegre, né? Depois que fizeram, né, a ordem que Jesus tinha mandado, realizaram, eles voltaram correndo. Por quê? E voltaram correndo alegre porque eles, segundo o relato deles, nós vimos Satanás, os demônios fugir. E Jesus vai falar para eles, olha, mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai antes, porque estáis os vossos nomes escrito no céu. É isso que Paulo tinha, esta alegria. É isso que Paulo também se alegrava nos Filipenses. Por isso que Paulo agora relata, cujo nome estão escritos no céu. A Bíblia vai relatar para nós, querido, que o Senhor não riscará o nome deles do livro da vida. Aonde, pastor? Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Ou seja, Jesus não vai riscar o seu nome. Jesus vai testificar ao nosso respeito. Podemos glorificar a Deus por isso? A Bíblia vai declarar que somente os que têm o nome escrito no livro da vida, tá, entrarão no céu. Apocalipse, capítulo 21, versículo 17. Está escrito assim, e não entrará nele coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Querido, é muito sério. Preste atenção. Existe, de fato, um livro da vida. Existem nomes escritos neste livro da vida. Olha, nós não temos condição de examinar o livro da vida. Nós não temos condição nem mesmo de conhecer os nomes que já estão escritos lá. Mas por aquilo que a Bíblia revela, nós podemos concluir que aqueles que trabalham no Evangelho, aqueles que são fiéis aos interesses de Jesus Cristo, esses têm os seus nomes escritos no livro da vida. Queridos, eu espero que eu e você, segundo a orientação de Paulo, trabalhamos no Evangelho, que tenhamos os mesmos interesses de Jesus Cristo e que sejamos fiéis à sua palavra
e com certeza os nosso nome vão estar escrito no livro da vida. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Que você possa reavaliar, rever. Queridos, vale a pena servir o Senhor. A paz do Senhor e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém?